Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus morreu no nosso lugar. E agora é como se os portões da graça tivessem sido abertos para o povo. Amém. Não é a pregação do viver certo que produz a vida correta, mas é pregar o crer certo. Quando as pessoas creem certo, elas vão viver corretamente. O mais importante na nova aliança é crer certo. O justo viverá da fé. Em outras palavras, o justo viverá de crer certo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Pessoas que ainda estão lutando, Deus está dando a elas a certeza de que Ele jurou que como as águas de Noé, quando você olhar para o arco-íris, você vai se lembrar do que Cristo fez. E porque Cristo fez o que fez, levando seus pecados na cruz, Ele exauriu toda a sua santa ira e sua justa indignação contra toda a impiedade e pecado que estava no corpo de Jesus. O seu Filho absorveu a última gota e todo vestígio, e depois Ele clamou: está consumado! E por isso hoje, Deus não tem mais ira contra aqueles que creem no seu Filho. Eu jurei que nunca me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Jamais! Eu jurei! Não pode ser mais claro do que isso. E essa é a razão porque em Apocalipse 4:3 diz: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor. Havia um arco ao redor do trono. A palavra grega para ao redor é uma esfera. Não é somente um círculo, mas algo que envolve o trono. Para onde você olhar, você vê o arco. Por isso não é mais o trono do juízo, é o trono da graça. O que isso significa? Que não existe mais ira, não existe mais condenação. Venha para minha presença, entremos, pois, com ousadia. Mas, pastor, isso é para aqueles que andam retamente. Continue lendo. Com confiança para alcançar misericórdia. Misericórdia é para quem fracassou. Não somente obter misericórdia, mas encontrar graça e ajuda em tempo oportuno. Você está coberto quando vem diante do trono. Se você fez algo errado, existe misericórdia. Se você não merece algo bom, existe a graça. Misericórdia não é receber as coisas ruins que você merece receber. Graça é receber todas as boas coisas que você não merece. Você está abençoado. Portanto, venha para o trono da graça. Todas as vezes que você vem, você recebe em dobro. Aleluia! Assim, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele chama esse evangelho do Deus bendito. Algumas traduções usam a expressão o Deus bendito, mas a palavra Macários não é somente bendito, mas também significa feliz. Feliz. Em outras palavras, é o evangelho do Deus feliz. Literalmente, o evangelho do Deus feliz. Mas muitas pessoas têm a ideia de que Deus está com raiva delas porque escutam pregadores irados. Alguns se confundem quando ligam a TV e veem um pregador sorridente. Isso confunde as pessoas. Mas é isso que as pessoas precisam ver. Eu me lembro certa vez, minha filha Jéssica, quando eu era pequena, eu estava lendo algum documento da igreja, papéis da igreja, e eu estava com a minha feição pesada, estava sério, pensando nos problemas da igreja, e ela estava olhando para mim e ela disse: papai, o senhor está com raiva de mim? O senhor está com raiva de mim? Eu disse: por que, querida? Por que você diz isso? Você parece que está com raiva de mim? E eu me olhei no espelho e vi que a minha feição estava assim, certo? De vez em quando nós temos que sorrir para os nossos filhos. As crianças são assim. Quando existe um divórcio, elas se culpam.
Quando algo quebra na casa, elas se culpam, elas facilmente se culpam. Uma vez ou outra, sorria para elas. Sorria para os seus filhos. Aprenda a sorrir. Sorria para o seu cônjuge. Na vida do casal, tem horas que é para sorrir. Amém? Por isso, o pastor dessa igreja sorri constantemente. No grego, é o tempo presente contínuo. Isso é lindo, porque o mundo necessita disso, porque eles não podem ver Deus, mas veem seus representantes. Você entende isso? Eu sei que existem pregadores assistindo pela televisão, e pastores e líderes, e muitas vezes nós pensamos que aquele homem que está no púlpito não é um homem de Deus até que ele me discipline. E se ele me disciplina e me exorta na pregação, ele é um homem de Deus. E alguns pregadores tratam as pessoas assim, e eles batem nas ovelhas. Deus não nos chamou para bater nas ovelhas, mas para alimentá-las. Pastores e líderes, lembrem-se disso. A rocha foi ferida 2 vezes. Quando Israel entrou no deserto e eles tinham sede, a primeira vez foi no início da peregrinação no deserto, em Refidim. Eles tinham sede e Deus disse para Moisés, pega a vara, a mesma vara que você feriu o rio e as águas se tornaram em sangue. É surpreendente que a lei foi dada por Moisés e graça e verdade vieram por Jesus Cristo. E o primeiro milagre de Moisés foi de juízo, transformando a água em sangue, resultando em morte. E o primeiro milagre da graça, nosso Senhor Jesus, transformou água em vinho, resultando em alegria e celebração. Amém? Não esqueça, a lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram pelo Filho. Você não pode roubar o Filho enriquecendo o servo. Você não pode levantar a lei acima da graça. Graça é maior do que a lei. Amém? A Bíblia diz que o servo não mora na casa para sempre. Na história, ele pegou a vara e feriu a rocha e as águas saíram. E fez certo, ele fez obedecendo a Deus. E Deus diz, fere a rocha. E Jesus foi ferido, Jesus foi açoitado em nosso lugar. Pare de açoitar-se a si mesmo. Ele foi açoitado por seus erros. Você sente vontade de se punir? Olhe para a cruz. Aqueles foram seus açoites. Aquelas foram as suas feridas. Aqueles foram seus machucados. Pare de se machucar. Pare de bater nos seus filhos. Pare de bater na sua mulher. Pare de ferir a você mesmo. Pare de ferir a você mesmo. Amém? É por causa do orgulho que você se fere. Amém? Mas relaxe e diga, Senhor, eu mereço ser açoitado, mas eu vejo que Jesus foi açoitado no meu lugar. E esse é o seu amor, e eu recebo esse amor, Senhor. Isso mudará e transformará a sua vida. Cristo foi ferido e as águas fluíram. Tanto que 3 milhões de pessoas beberam. Não foi um pingo somente, mas uma fonte torrencial que fluiu para o deserto. Agora vamos avançar 40 anos depois, no final da jornada, no último ano da peregrinação. Eles estavam com sede uma vez mais e agora estavam no outro lugar. A propósito, existe uma palavra para rocha em hebraico, mas aqui temos outra palavra hebraica que significa despenhadeiro, rocha alta, porque essa rocha é uma figura de Cristo. Uma vez que ele foi ferido, ele não precisa ser ferido de novo. Sua obra dura para sempre. Você não precisa crucificá-lo de novo. Portanto, dessa vez, era uma rocha alta. Por quê? Porque hoje Jesus está à destra do Pai. Ele está à destra do Pai. Assim, se você tem uma necessidade, Jesus não precisa descer e morrer por você de novo. Não. Sua obra é para sempre eficaz. Assim, quando você vem a Jesus que está à destra do Pai, o que você faz? Deus diz para Moisés, Moisés, é assim que você traz água. Fala. Fala. A rocha. Em hebraico, fala ao despenhadeiro. 2 palavras diferentes. Pedra, rocha aqui e aqui, alta rocha. Fale para a rocha. Aqui Moisés já estava cansado com a murmuração do povo.
E o povo está dizendo: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Vamos seguir o texto e ver o que ele diz. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes! Ele está virado. Amém. Em Salmos diz que ele falou inadvertidamente. Veja como ele chama o povo agora: rebeldes. Deus viu que eles tinham sede, ele os viu como rebeldes. Pregadores, ensinadores, líderes, pastores, lembrem-se, Deus não vê como nós vemos. Outro dia eu estava no meu hotel e eu vi uma passagem do Evangelho quando Jesus viu uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele teve compaixão deles porque estavam desgarrados. Ele teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem um pastor. Uau, que perspectiva! Nós os vemos como rebeldes. Veja esse povo. Eles só pensam neles mesmos. São egoístas, são isso, são aquilo. Jesus os via como ovelhas desgarradas, que não têm pastor. E ele teve compaixão deles e continuou os ensinando e os alimentando. Algumas pessoas olham para as multidões e pensam no lucro. Ah, quantos casacos de lã eu posso fazer? Quantas costelas de ovelha eu posso comer? Mas a perspectiva que Deus quer que tenhamos, e ele me lembrou no hotel, ele disse: veja-os como ovelhas que precisam de alimento. Isso vai dar a vocês uma visão de compaixão. Amém? Voltemos para o texto. E Moisés disse: ouvi, rebeldes, porventura nós. Moisés agora se inclui. Ei, Moisés, quando você tirou água da rocha? Foi Deus que tirou. Se eu der uma rocha para a pessoa mais santa aqui, ela pode espremer, 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 se espremer com todo o esforço e o que vai sair vai ser sangue. Se Deus não der a ordem. Posso ter um amém? Certo? Agora, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Deus tinha dito para ele falar. Hoje, se você tiver uma enfermidade, diga: Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui curado. Amém? Se você está lutando contra o pecado, hábitos pecaminosos, quando falta algo na sua vida, não confesse o que falta, confesse o suprimento de Deus. Quando está enfermo, não confesse a doença, confesse a saúde. E por que quando peca, você confessa o pecado? E está baseado somente em um versículo. 1 João 1,9. Paulo nunca ensinou isso no Novo Testamento. Uma vez mais, se existe falta, confesse o quê? O suprimento de Deus. Se existe dor no seu corpo, confesse o quê? Pelas suas pisaduras fui curado. Se luta contra o pecado, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E são inúmeros os testemunhos que eu recebo de muitas pessoas da América, pessoas que eram viciadas em pornografia, drogas, cigarro. E se você acompanha o meu ministério, você sabe que eu ensinei que mesmo quando você fuma, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Não é por força de vontade, mas pelo poder divino que você vence os vícios. Continue confessando, mesmo quando você está assistindo pornografia. A última coisa que você quer fazer é confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, vendo pornografia. E se nós não falarmos disso, as pessoas continuam fazendo sem confessar e se sentem culpadas. Veja, não é pela sua própria força. Eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas dizendo: eu estava fumando um dia e confessei que eu sou a justiça de Deus em Cristo e alguma coisa veio de dentro de mim e eu disse: o que eu estou fazendo com esse cigarro? É assim que vem o poder para reinar. Vem quando nós confessamos. Um jovem de Nova York escreveu para mim e ele disse: eu sou treinado em artes marciais, tenho muita disciplina e força de vontade. Ele disse, eu tenho 20 anos de idade e desde que eu tinha 13 anos de idade, eu estava preso pela pornografia. Eu fiz de tudo e eu sou muito disciplinado nas artes marciais. Com toda a minha disciplina, eu tentei o meu melhor para quebrar esse hábito, mas eu não podia. Pastor, um dia eu escutei sua pregação e no meio do pecado eu confessei: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu continuei confessando. A princípio parece que tudo piorou. Continuei confessando. E agora, pastor, mais de 1 ano se passou e eu não vejo mais pornografia. Eu creio que a libertação é permanente. Veja, igreja, se você
vence com a força da vontade, então terá que manter a libertação com a força da sua vontade. Mas se Deus liberta, Deus mantém. Amém, igreja? Nós não podemos brincar com essas coisas. Não é isso santidade? Isto é crer certo, crer que você é justo, confesse sua justiça. Crer certo produz vida correta. Você me acompanha? E Moisés disse, tiraremos água dessa rocha, e ele feriu a rocha e saíram muitas águas. Veja a misericórdia de Deus. Deus amava o povo e mesmo desobedecendo a Deus, saíram águas abundantes. Mas olha o que Deus disse para ele. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Pense comigo. Moisés estava tão próximo, eu li isso e disse, Deus, porque esse veredito duro parece que o Senhor quer nos ensinar algo. Pregadores, é isso que Deus pensa de pregadores irados. Vocês não me santificam diante do povo. O que é santificar? Separar. Representar-me bem, me santificar diante deles. Não fala santificar Moisés, mas santificar a Deus. Não me representaram bem. Fizeram-me parecer irado. Quando eu escutei o clamor pela água e eu queria satisfazer a sede. Não me permitiram parecer gracioso. Pense a respeito disso. Perderam a terra prometida. A verdade é que Moisés representava a lei. Josué, o nome Josué em hebraico é o nome Yeshua, que é o nome Jesus. Moisés e a lei só podem trazer você para a fronteira. Não pode fazer você entrar. É necessário Yeshua para entrar na terra. Amém? Deixe-me mostrar para você como Deus é gracioso. Moisés perguntou a Deus algumas vezes, eu posso entrar? Deus disse, não. E ele disse mais uma vez, posso entrar? Deus disse, não fale mais sobre isso. Mas deixe-me dizer-lhes, Deus é tão gracioso que finalmente não sabemos o que aconteceu com o corpo de Moisés. Aparentemente ocorreu uma batalha entre Satanás e o arcanjo, mas eu creio que Moisés se ressuscitou corporalmente como Lázaro, não como Jesus, mas como Lázaro ressuscitou. Por isso, quando você lê o livro do Apocalipse, você vê um profeta que faz milagres no livro de Apocalipse, como os milagres de Moisés. Os dois profetas, as duas testemunhas. E o outro é como Elias, pedindo fogo do céu. Correto? Eu creio que Moisés ressuscitou como Lázaro ressuscitou, não como Jesus ressuscitou, e no futuro ele morrerá uma vez mais. Você me escuta? De qualquer forma, ambos, Moisés e Elias não morreu, ele foi arrebatado. Você vê ambos encontrando-se com Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus não estava falando com os mortos. Isso é proibido, não é? Jesus estava falando com os que haviam ressuscitado dentre os mortos. Um representa a lei, o outro representa os profetas, Moisés e Elias. Mas perceba o erro de Pedro. Ninguém perguntou a ele nada. Jesus estava falando com Moisés e Elias, e eles estavam falando com Jesus. Amém? Então Pedro falou. Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tabernáculos. Sukkot, em hebraico, que é a festa dos tabernáculos. Essa história aconteceu durante a festa dos tabernáculos. Vamos construir 3 tendas para vocês 3. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Em outras palavras, ele colocou Jesus no mesmo nível da lei e dos profetas. E o Pai falou. O Pai disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi, não a eles. Não a lei, nem os profetas, mas Jesus, a graça. O Pai disse, a ele ouvi.
E eles tiveram medo porque viram a nuvem e eles estavam tremendo. No Antigo Testamento, quando a nuvem apareceu para Miriam, quando a nuvem saiu, ela estava leprosa. Eles sabiam e tiveram medo, mas essa nuvem não é nuvem do juízo, é uma nuvem brilhante. No Antigo Testamento existia uma nuvem escura, aqui existe uma nuvem brilhante, aleluia, e Jesus estava lá, e Jesus os tocou, e eles provavelmente estavam tremendo. Pedro, Tiago, João, seus nomes significam... Pedro significa rocha, Tiago significa suplantador ou substituto, João significa graça, a pedra foi substituída pela graça. Isso não é lindo? Então, Deus disse, esse é o meu filho, escutai-o. Assim, apesar de estarem tremendo, seus ouvidos estavam querendo ouvir o filho. O que o filho diria? Seria uma palavra de censura e de repreensão? Seria uma palavra de juízo? O filho disse, não tenham medo, levantem-se. Você não ama Jesus? Não tenham medo, levantem-se. Nenhuma palavra de juízo, somente graça. E nesse púlpito, palavras de graça têm sido pregadas. Vocês têm um profeta sorridente, amém? Um pregador sorridente. Se Deus falasse, diria o contrário que disse para Moisés: você tem me santificado diante do povo, portanto tu entrarás na terra prometida. Amém? Bem, pastor, Deus está julgando a América, Deus está julgando a América. Você não sabe como isso soa terrível? O dia de juízo virá, mas não chegou ainda. Jesus soube onde parar quando ele citou Isaías. Ele citou, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, abrir os olhos aos cegos. Depois Jesus leu o ano aceitável do Senhor, o ano dos favores de Deus. Quando chegou nesse ponto, existia uma vírgula no livro, mas ele parou, diria, o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus citou, ele parou aí. Depois do ano da graça, ele fechou o livro. Onde ele fechou, pregadores, nós temos que fechar. O ano da vingança não chegou. E Deus está julgando a América? Mesmo quando o Senhor veio visitar Abraão, ele estava caminhando para Sodoma e Gomorra. Isso é Sodoma e Gomorra. Deus estava caminhando para lá. E Abraão se aproximou de Deus e disse: Senhor, se houverem 50 justos, destruirás a cidade? Se tiver 50, não destruirei. Eu não destruirei as duas cidades. Senhor, e se houverem 45? Se houverem 45, não vou destruir. E 40? Se tiver 40, eu não destruo. 30 eu não destruo. E chegaram até o número 10. Deus disse, se houverem 10, eu não destruirei. Você escuta Deus? Você quer me dizer que na América não tem nem 10? Bem, pastor, obviamente o senhor não leu o juízo que veio sobre Israel. O motivo foi porque eles se rebelaram contra Deus e Deus trouxe os babilônicos. Meu amigo, maneje bem a palavra. Nós estamos onde Abraão estava. Abraão vivia antes da lei. Veja bem, Abraão vivia antes da lei e ele ainda caminhava com Deus. Deus o chamou de amigo. Não me diga que você precisa da lei para caminhar com Deus. Abraão caminhou com Deus antes da lei. A lei foi dada 450 anos depois de Abraão. Nós estamos no lugar onde estava Abraão. Você me escuta? Mas algumas pessoas querem nos trazer para onde Israel estava, sob a lei, por 1500 anos. Certo? Quando estavam sob a lei, era uma dispensação diferente. Eles obedeciam e Deus abençoava. Se eles desobedecessem, Deus amaldiçoava. Nós não estamos nesse concerto. Você não pode nos comparar com Israel, pastor. Mas e Davi? Deus matou seus filhos e Deus o puniu severamente. Por que Deus fez isso? Amigo, escute-me com cuidado. Davi era um homem vivendo sob a lei. Uma coisa a respeito de Davi é que ele entendeu a graça. E nós até podemos descrevê-lo assim. Ele era um homem que tinha a mente do novo concerto no corpo do antigo concerto. Ele estava à frente do seu tempo. E é por isso que ele sempre apelava a Deus. Sua hased, que é graça, sua bondade é melhor que a vida. Sua misericórdia, sua graça dura para sempre. Ele sabia como apelar à graça. Assim não podemos nos comparar com Davi. O seu pecado lhe foi imputado.
o nosso não é. Vocês me escutam, irmãos? Davi viveu sob a lei. Se você quer comparar, compare com Abraão. Abraão não era perfeito, ele mentiu. E Deus o fez próspero. Não porque ele mentiu. Pense nisso. Mas ele mentiu. Você já ouviu essa mensagem? Eu preguei a mensagem sobre Abraão da última vez que estive aqui na igreja Lakewood. Essa mensagem está disponível. Mas vamos concluir agora. Olhe para mim, gente. Concluindo. Lucas 9. Jesus iria a Jerusalém para morrer na cruz. Em Lucas 9, os samaritanos não receberam Jesus porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, o apóstolo do amor, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Achavam que eram espirituais. Eles defendiam a honra do Senhor porque os samaritanos sempre o rejeitaram. Senhor, devemos pedir fogo do céu? Existia um precedente no Antigo Testamento. Elias clamou por fogo no mesmo lugar, Samaria. Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Eles até citaram as Escrituras. Voltando-se, porém, vou concluir. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Foram para uma outra aldeia. Isso não é lindo? Sem guardar qualquer rancor, sem ficar com raiva, foram para outra vila. Amém? Eu gostaria que todo pregador na América ouvisse isso. Nós queremos usar precedentes do Antigo Testamento para exigir coisas hoje, certo? E Jesus os repreendeu. Ele diz: vocês não sabem de que espírito sois? Quando você diz que Deus está julgando a América, é claro que existem consequências para o pecado. O que você vê é que a terra está gemendo, e ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas não é juízo de Deus. Deus não está julgando. Amém? Um dia Deus julgará? Sim, quando Jesus voltar. Mas até lá, estamos na era da graça. Vocês me escutam? Deus não está julgando os pecados do mundo, mas Ele diz: venham. Eu não estou levando em conta o pecado de vocês. Venham. Quando você diz que Deus está julgando a América, imagine alguém em algum lugar, um terrorista vendo e dizendo: esse pregador concorda comigo. Ele está dizendo que Deus está julgando a América. É nisso que eu acredito? E esse pregador está dizendo que Deus está julgando a América. Pela primeira vez nós concordamos. Algo está completamente errado. E tem gente que fica com raiva quando eu digo que Deus não está julgando a América. Coisas ruins acontecem por decisões erradas. Porque as pessoas creem errado. Tudo se resume no Evangelho. Meu tempo terminou. Glória a Deus. Dê a Jesus louvor. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation,